Pai querido, Pai amado, nós queremos te agradecer por essa manhã. Queremos te agradecer pela oportunidade de estar na tua casa. A tua palavra mesmo nos diz para nos alegrar toda vez que fomos convidados a vir à casa do Senhor. Porque aqui é o lugar onde habita a tua presença. Aqui é um lugar onde nós podemos sonhar os teus sonhos. Um lugar onde nós podemos relacionar com pessoas que também te amam, Pai. Nós pedimos, ó Deus, que nessa manhã o Senhor fale conosco de forma poderosa. Senhor Deus, que o teu Espírito Santo possa customizar a palavra, Senhor, que vai ser ministrada aqui ao coração, Senhor, e a necessidade de cada um aqui presente, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos, ó Deus, traz revelação nova para nossas vidas e que nós não sejamos os mesmos, ó Pai amado, ao sair por essa porta, Pai, para a honra e glória do teu nome, Deus. Amém. Amém. Bom, nós estamos na nossa série Temor do Senhor. Andreinha, muito legal ver você aqui. Estávamos com saudade. E, gente, apesar de ser Dia das Mães, a mensagem não tem muito a ver com a mãe em si. Porque todo ano, quando é Dia dos Pais, a gente faz uma mensagem de pai. Quando é Dia das Mães, a gente traz uma mensagem de mãe. Mas o que Deus colocou no nosso coração foi sobre essa série, Temor do Senhor. E a gente não quis romper o ciclo. Então hoje nós vamos dar continuidade a essa mensagem, amém? Mas eu tentei buscar o que dá para a gente trazer e assimilar temor do Senhor com mãe. Aí eu falei, caramba, eu não sei você, como foi sua criação na sua casa com a sua mãe, mas eu sempre temi minha mãe. Quem conhece minha mãe sabe o quão ela é amorosa, o quão ela era carinhosa. Mas quando eu faltava com respeito e quando eu era mal criado, a cinta estalava. O tamanco voava e era perna para que te quero. Então eu tinha um temor e tremor ao chegar na presença da minha mãe quando eu fazia coisa errada, porque eu sabia que a punição viria. Mas ela nunca deixou de me amar, porque toda correção e toda disciplina era para o meu próprio bem. E Deus não é diferente. Apesar de ele ser temível, ele continua sendo amoroso. E eu fiquei pensando, uau, né, como que eu vou poder fazer essa conexão, Dia das Mães, tal, né, e com Deus. E eu lembrei disso aí, da minha mãe. É temível, mas é amorosa. E ela ainda chegou para mim um dia, na minha adolescência, e falou, filho, você pode estar com barba na cara e filho no colo, que se você faltar com respeito, a cinta vai estalar. Nunca aconteceu, glória a Deus, né? Amém. Bom, vamos lá. Eu tenho uma pergunta para você. Se você tivesse face a face com Deus, Deus viesse até você no seu quarto, na sua casa, um momento que você estivesse sozinho, Deus viesse, se materializasse na sua frente e falasse para você assim, igual o gênio da lâmpada, peça-me o que quiser e eu lhe darei. O que você pediria? Imagina, Deus vai aparecer para você e vai fazer essa pergunta, peça-me o que quiser que eu lhe darei. O que você pediria? Alguém corajoso aí para dizer? Sabedoria? Quero ir para o céu, um falou aqui, né? Me leva já para o céu. Então assim, a verdade é que Salomão foi um dos reis mais importantes da história da terra, e ele pediu, isso aconteceu com ele. Deus apareceu para ele num sonho e falou para ele, peça-me o que quiser e eu lhe darei. E a Bíblia fala que Salomão pediu sabedoria. E Deus falou para ele, como você não me pediu riquezas, fama, como você não pediu bens materiais, você me pediu sabedoria, isso me agradou. E eu vou te dar sabedoria, e por consequência da sabedoria você vai ter riqueza, você vai ter fama e você vai ter todo o resto. Mas eu orando essa semana sobre essa mensagem,
Deus falou no meu coração, de uma forma como se fosse uma flecha, veio ao meu coração dizendo assim: o rei Salomão deveria ter pedido por temor e não por sabedoria. Aí eu falei, nossa Deus, é difícil, sim, não é sempre que Deus fala assim comigo, sabe? Repentinamente veio essa flechada, assim, essa frase de Deus no meu coração. O rei Salomão deveria ter pedido por temor e não por sabedoria, porque temor é melhor do que sabedoria, é melhor do que riquezas. Olha o que diz Isaías 33:6. Ele será o firme fundamento nos tempos a que você pertence, uma grande riqueza de salvação, sabedoria e conhecimento. O temor do Senhor é a chave desse tesouro. O temor do Senhor é o que é a chave. Você não consegue abrir uma tranca sem chave. Você consegue entrar em casa sem sua chave? Se estiver trancada, você não entra. Então volta lá. É a chave que quando você abre, o que você tem? Salvação, sabedoria e conhecimento. Salomão quis só sabedoria. Mas quando você tem temor, você tem os três. Se ele tivesse temor em seu coração, ele não teria pecado. Aí eu comecei a pesquisar. Salomão começou a reinar com 12 anos de idade e ele morreu com 52. Que jovem, 52 anos já encerrar a vida, quanto muitas outras pessoas viveram várias vezes. A Bíblia fala que Moisés tinha 120 anos e nem catarata tinha, sua visão ainda era forte, ele ainda tinha vigor. Porque Moisés temia o Senhor. Provérbios 10:27 diz que o temor do Senhor prolonga a vida, mas a vida do ímpio é abreviada. Salomão, ele começou muito bem, mas ele talvez não tenha terminado muito bem. Fica uma incógnita. E se você tiver sua Bíblia e puder abrir em 1 Reis, essa aqui é a base do que eu vou compartilhar com vocês. 1 Reis, se você não trouxe Bíblia, você pode acompanhar lá. E eu queria encorajar vocês a fazerem anotações, porque quando você anota, você recorda muito melhor. Então, 1 Reis 11... 1 Reis 11, versículo 9. 1 Reis, capítulo 11, versículo 9. Tá, então presta atenção em mim aqui. 1 Reis 11, versículo 9 diz assim: o Senhor irou-se contra Salomão por ter se desviado do Senhor. O Deus de Israel, que lhe havia aparecido 2 vezes, embora ele tivesse proibido Salomão de seguir outros deuses, Salomão não lhe obedeceu. Então o Senhor lhe disse: já que essa é a sua atitude e você não obedeceu a minha aliança e os meus decretos, os quais lhe ordenei, certamente lhe tirarei o reino e o darei a um dos seus servos. No entanto, por amor a Davi, seu pai, não farei isso enquanto você viver. Eu o tirarei da mão do seu filho, mas não tirarei dele o reino inteiro, e lhe darei a uma tribo por amor a Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que escolhi. Você pode amar a Deus, porque capítulos anteriores diz que Salomão amou o Senhor. Dá para amar a Deus e deixar de temê-lo. Você consegue amar sem temer. Mas o verdadeiro equilíbrio está amor e temor. Quando você ama e teme, você fica num equilíbrio perfeito. Então, Salomão amava a Deus, mas não temia as consequências de seus pecados. Talvez Salomão ficou confiante demais que Davi, seu pai, era o queridinho de Deus, era um homem segundo o coração de Deus. Deus fez uma aliança com Davi, então ele extrapolava, falou: bom, Deus prometeu, ele não vai, tirar o reino de mim, ele não vai acontecer nada, então eu posso, Mas na verdade não é bem assim, porque Deus não tem neto. Deus só tem filhos. E ele é sim para ser temido. A Bíblia nos instruiu, Deus nos instruiu, Nós sempre procuramos e pedimos para Deus uma palavra para o ano. E esse ano para a nossa igreja é um ano de confronto. Confronto traz crescimento, mas confronto também traz dor. E o interessante é que
O que eu aprendi é que para que você tenha o melhor ano da sua vida, você precisa aprender a desenvolver o temor do Senhor. Se Lúcifer, o diabo, tivesse tido temor, ele jamais teria sido expulso do céu. Se Adão e Eva tivessem tido temor do Senhor, eles também não teriam caído e vivido drásticas consequências. Se o rei Saul, e nem nós estaríamos aqui nessa situação hoje. Se o rei Saul tivesse temor do Senhor, ele também não teria perdido a sua coroa. Então o temor do Senhor é um assunto muito sério, porque as consequências da falta de temor são drásticas, que impactam não só a sua vida, mas a vida dos seus filhos, a vida dos seus netos, a vida de muitas pessoas que vão vir depois de vocês. Então é sim uma questão de vida ou de morte, porque por falta de temor, muitos já desceram à sepultura. Deus, ele é rico em graça, ele se deleita em demonstrar misericórdia, mas a gente não pode esquecer que ele executa o seu juízo. Romanos 11, 22, olha o que diz. Portanto, considere a bondade e a... Considere a bondade, nós temos que equilíbrio, lembra? Amor e temor. Considere a bondade de Deus e a severidade. Muita gente fica só na bondade. Deus é bom, amém, ele é bom. Mas a gente não pode esquecer o lado dele de executar o seu juízo. Olha o que diz Hebreus 10, 30. Pois conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez, o Senhor julgará quem? O seu povo. Quem é o seu povo? Nós. Essa mensagem de hoje não é para o não cristão, é uma mensagem mais para o cristão, porque Deus também vai julgar aqueles que são da casa dele. Olha o que diz na sequência: terrível coisa é cair nas mãos dos Deus vivos. Vou te falar uma coisa. Às vezes a gente fica patinando na vida, às vezes a gente fala, eu não consigo sentir a presença de Deus, não estou sentindo a presença de Deus, minha vida não anda, mudanças não acontecem. Será que o seu comportamento não está também espantando a Deus? Porque Deus só se manifesta aonde Ele é temido, aonde Ele é reverenciado, aonde ele é convidado, mas convidado com temor, como deve ser feito. Onde ele não é reverenciado, ele não se manifesta. Se você estiver no culto, no meio do louvor, olhando o WhatsApp, você não vai sentir a presença de Deus, desculpa, porque é um momento onde você tem que se conectar com Ele. Não adianta falar, não senti nada na igreja, a banda não foi bom hoje. Todo mundo, um monte de gente sentiu. Temor é uma condição de coração. É uma atitude de reverência ao seu Deus. Eu tinha um amigo que ele era muito estranho, assim. Ele era legal, sujeito muito bacana, devo muita coisa a ele. Mas ele era muito, assim, disperso. E quando eu conversava com ele, às vezes eu estava contando algo importante para ele, eu percebia que ele não estava nem ouvindo o que eu estava falando. E aí aparecia alguém do nada, ele levantava da mesa, no meio de eu revelando uma coisa para ele, ele levantava e ia conversar com outra pessoa. Se isso fosse com você, como você se sentiria? Outra coisa, imagina você vai na casa do teu vizinho, você precisa de algo dele, você bate na porta, ele abre, putz, você de novo, entra aí, vai. Você iria voltar lá? Como você tem tratado Deus? Porque Ele não se manifesta aonde Ele não é reverenciado. E quando Ele se manifesta, a presença dEle supre as necessidades. Quando o Senhor é reverenciado, a sua presença se manifesta, e onde sua presença se manifesta, as necessidades são atendidas, em outras palavras que eu quis dizer. Então, Deus não habita onde as pessoas tratam Ele de qualquer jeito. Indiferença e casualidade afasta Deus de nós. Agora, essa semana eu fiquei meditando sobre o temor e muita coisa aconteceu em mim, eu orando, pedindo para Deus, Deus me mostra o que é o te temer, porque eu sempre aprendi que temor do Senhor é diferente de medo, porque a gente tem medo, né, das coisas,
Ontem eu fui fazer um casamento em São Paulo, num bairro que tinha que passar por uma favela, e eu fui sozinho, e precisava de GPS, tinha várias quebradinhas para chegar lá, e o cara do estacionamento pôs um monte de medo em mim. Ele chegou e falou assim, cara, você olha, cuidado, para sair daqui tu pode cair numa favela, não siga o GPS, siga a minha instrução, tinha que passar por uma contramão onde não podia ir, tá? Ele falou, vai por lá, porque lá você vai fugir da favela, você vai entrar, vai sair na marginal, e aí beleza, mas também cuidado, que você vai passar pelas juntas provisórias esse horário, olha, assalto toda hora, toma cuidado. Ó, o cara me botou tanto pânico, que eu fui dirigir, que a gente esquece que Deus é conosco. Eu estava falando, Deus, eu tinha orado antes de ir para lá, que o Senhor era comigo, que o Senhor me proteger, que nenhum homem mau ia me enxergar e não sei o que lá, e agora já esqueci tudo que eu orei, tudo que eu pedi, e o temor, não é esse medo de coisas ruins, assim, não é isso que eu estou querendo dizer, mas o que eu quero dizer para você nessa noite é que nós temos que ter um medo, sim, pelo Senhor, que vai além de respeito e além de reverência, porque o Senhor é temível. E aí eu fui buscar a fundo e Deus, Ele é de você olhar, se você estiver diante dEle, você tiver uma visão de Deus, você vai tremer na base. 3 homens viram e tremeram. O primeiro deles foi Daniel. Daniel vivia na Babilônia, ele era judeu, foi exilado para a Babilônia, e ele teve a visão de um anjo, ele viu o anjo Gabriel. Não foi nem Deus e nem Jesus que ele viu Gabriel. A Bíblia fala que ao ver Gabriel ele ficou aterrorizado, caiu prostrado e ao ouvir a voz do anjo, caiu por terra e perdeu os sentidos. Imagina se ele tivesse visto Deus, ele só viu o anjo, tudo isso aconteceu com ele. E quando ele se refere a Deus, em Daniel capítulo 9, ele fala, ó Senhor Deus, grande e temível. Gente, Daniel era um homem de Deus, um homem amado, um homem que orava 3 vezes por dia, né? Ele viveu milagres e ainda assim estava apavorado diante da presença do anjo. Teve uma outra ocasião que ele viu também o anjo do Senhor, que o anjo teve que colocar nele, porque ele perdeu tanta força, ele ficou tão fraco, que ele ficou mal, ele tremia, caiu no chão, o anjo teve que pegar ele de volta, colocar ele de volta. Ouça a mensagem que eu tenho para te falar. Esse Deus é de temer, gente. Outro cara é Isaías. Isaías capítulo 6 fala da visão de Isaías. Isaías foi levado em espírito e viu o trono de Deus. E quando ele viu o trono de Deus, ele viu os anjos em volta do trono adorando a Deus. Os anjos tinham que cobrir o rosto com as asas, de tamanha que era a glória de Deus. E quando ele teve aquela visão, olha o que ele disse: ai de mim, estou perdido, sou um homem morto. Porque os meus olhos viram o trono do rei. Ai de mim, ele já achou que era o dia do juízo final. Na visão dele, ele já achou, eu não estou preparado para Deus. Gente, Isaías era um homem bom, que fazia as coisas certas. E ainda assim, não era um homem que pecava, que vivia fazendo coisa errada, que traía a mulher, que fazia isso, chegava bêbado em casa, que batia nos filhos descontroladamente. Não, ele era um cara bom. E quando ele viu Deus, mesmo com toda a bondade que ele tinha, ele tremeu na base e achou que ele ia ser fulminado. Mas aí vem a graça de Deus, da mesma forma que o anjo levantou Daniel, Deus mandou um anjo lá, colocou um pedaço do carvão, do tenaz, o carvão, colocou na boca dele, purificou a boca dele, porque ele era um homem de lábios impuros. Então, outro homem também, esse ainda é mais interessante, foi o apóstolo João, um dos discípulos de Jesus. A Bíblia descreve João como o discípulo que Jesus amava. João reclinava no peito de Jesus. João andou com Jesus 3 anos e meio durante o seu ministério, viveu diversos milagres. Depois que Jesus morreu e ressuscitou, eles ainda tomaram café da manhã juntos. Jesus ressuscitou e foi lá tomar café da manhã com os discípulos, numa bela manhã, no Mar da Galileia. E João teve várias experiências com Deus, mas no final da vida dele, quando ele foi preso na ilha de Patmos, ele teve uma divina revelação onde ele foi tomado pelo Espírito e escreveu o livro de Apocalipse. E quando ele foi tomado por Espírito, você pode abrir lá, que esse vale a pena ler, que está lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 10. Olha que fantástica
essa experiência. Um cara que já estava familiarizado com Jesus. Mas quando ele viu Jesus glorificado como quem realmente ele é, olha o que aconteceu. No dia do Senhor achei-me no Espírito, e ouvi por trás de mim uma voz forte como de trombeta, que dizia: escreva num livro que você vê e envie a estas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me, versículo 12. Voltei-me, ele ouviu essa voz, virou. Quando ele virou para ver quem falava com ele, olha só o que aconteceu. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro. Entre os candelabros, alguém semelhante ao Filho do Homem, e com uma veste que chegava aos pés, um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve. Os seus olhos eram como chama de fogo. Já viu alguém com olhos como chama de fogo? Seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e sua voz como um som de muitas águas. Ele abria a boca, era como se fosse um barulho de cachoeira. E tinha em sua mão direita 7 estrelas, e a sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. A sua face era como o sol quando brilha a todo o seu fulgor. Quem já conseguiu ficar olhando para o sol aqui assim? Dá? De jeito nenhum. E quando vi, olha qual foi a reação de João. Caí aos seus pés como morto. Uau. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo. Na verdade é assim, Deus se manifesta, tenha medo, morra de medo, eu sou temível, eu sou Deus, mas logo depois ele chega em você, mas não tenha medo porque eu te amo. Ou seja, tenha medo sim, morra de medo, trema na base porque eu sou Deus, mas, eu te amo, quero você do meu lado. Amém? É isso que Deus faz. Imagine se pudéssemos ter 5 minutos na presença de Deus, se pudéssemos ter a experiência que Daniel teve, que Isaías teve, que João teve. Eu tenho certeza que nós sairíamos da presença de Deus e falaria: eu não posso mais vacilar, eu vou levar Deus a sério como eu nunca levei antes. Amém? Mas Ele espera que a gente faça isso pela fé. Se temermos a Deus, não vamos temer mais ninguém. Porque Deus, Ele fala na sua palavra que Ele é nosso Pai. Se alguém tentar mexer com nossos filhos, você que é pai, você não vai proteger seu filho? Deus que é pai vai nos proteger. Deus também fala na Bíblia que Ele é o nosso amigo. Ele já não nos chama mais de servo, mas de amigo. Bom, qual amigo aqui também não vai defender o seu? Você também vai junto com o seu amigo para defender ele. Então Deus, nosso amigo, também nos defende como amigo. E a Bíblia fala também que, além de amigo, Jesus também é o que da igreja? Noivo da igreja. E você não é igreja? Qual noivo não protege sua noiva? Então você entende? Deus é sim para ser temível, mas também ao mesmo tempo Ele nos protege. Quando a gente teme Deus de forma saudável, Ele também cuida de nós, amém? Agora a gente tem que entender que o nível de santidade de Deus não mudou do Antigo Testamento para o Novo, porque a gente pensa que estamos no tempo da graça, a gente pode pintar e bordar. Paulo trouxe uma palavra muito legal domingo passado, falando também sobre isso. Se você perdeu, entra lá no YouTube para você assistir a mensagem que o Paulo trouxe abrindo essa série. 1 Pedro 1,15 diz como? Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que continua. Pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Próximo versículo. Uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com amor durante toda a jornada terrena? Portem-se com... Ele não falou amor. Temor. Entendeu? Portem-se com temor. Eu tenho que me portar com temor. Deus, ele segue um padrão. A Bíblia fala que em Gênesis a terra era sem forma e vazia. Deus precisava trazer ordem para a terra. Então ele começou a trazer ordem. Ele foi criando todas as coisas, colocando tudo no seu devido lugar. Ele criou ordem. Quando ele terminou a ordem que ele criou, ele mostrou a sua glória.
A glória de Deus envolvia Adão e Eva. Adão e Eva não usavam roupa. Eles eram revestidos pela glória de Deus. Deus manifestou a glória de Deus ali. Foi a revelação da glória. Mas uma vez que Adão e Eva pecou, o que veio? Juízo, julgamento. Então Deus segue esse padrão. Ele organiza, ele ordena, ele revela a glória. E se você tem opção, ou você vai de glória em glória, ou ele vai executar o juízo sobre a sua vida. No tabernáculo foi a mesma coisa. Quando Moisés saiu do Egito com o povo, eles foram para o deserto. Deus mandou Moisés: construa um tabernáculo, construa uma tenda, para que a minha presença possa habitar no meio de vocês no deserto. E Moisés fez essa tenda. Quando a tenda estava organizada, lembra? Ordem. A Bíblia fala que a glória de Deus se manifestou ali de tal forma que ele pediu que Arão, irmão de Moisés, e os 2 filhos de Moisés, Nadab e Abiú, fizessem lá, colocassem lá as ofertas. E a Bíblia fala que fogo desceu do céu e consumiu ofertas. Sobrenaturalmente, já viu fogo do nada descer e revelação da glória de Deus, amém? Então, Deus trouxe ordem, o tabernáculo foi construído. Quando tinha acabado de construir, os sacerdotes foram consagrados. Quando eles terminaram a sua consagração, Deus derramou o fogo que ele revelou a sua glória. Sendo que na sequência disso, em Levíticos 10, olha o que aconteceu. Levíticos 10, 1. Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um seu incensário, nos quais acenderam fogo e acrescentaram incenso. Quem que tinha que acender o fogo? Quem que acendeu o fogo que eu falei agora no capítulo 9? Não, eles prepararam a oferta. O fogo veio da onde? Deus que acendeu o fogo, né? Quando você faz churrasco, imagina, Deus que acende a churrasqueira, né? Então, quem acendia o fogo quando eles preparavam o sacrifício era Deus. Sobrenatural, era a revelação da glória. Mas eles, inconsequentemente, acenderam o fogo. Acrescentaram incenso e trouxeram fogo profano. A palavra profano significa tratar o que é sagrado como se fosse comum. Tratar o que é santo como se fosse qualquer coisa. E olha o que aconteceu com eles. Perante o Senhor, sem que tivessem sido autorizados. Olha o próximo. Então saiu fogo da presença do Senhor e morreram perante o Senhor. Eita, os caras tinham acabado de ser consagrados. Receberam o óleo da unção. Você vê que ninguém está isento? Eles eram os ministros mais importantes de toda Israel. Nos dias de hoje seriam os pastores mais top, os ministros de Deus mais, né? Não tem essa. Deus é para ser temido. E as coisas de Deus tem que fazer com temor e tremor. Não podemos tratar o nosso chamado, o nosso serviço a Deus com casualidade. É falta de temor. Não importa o que você faz na igreja, porque o seu chamado e o seu ministério começa com coisas pequenas. Arrumando cadeira, limpando o banheiro, servindo numa escala. Coisas simples, começa o seu chamado com coisas simples. Se você trata coisas simples com casualidade, qual é a diferença do pecado de Nadab e Abiú? A gente só não é consumido porque a glória de Deus não está intensa. Ordem, revelação da glória, ou vai de glória em glória, ou ele executa o juízo. Ele só não executa juízo instantâneo em nossas vidas hoje, porque a glória de Deus hoje, nos dias, muita gente fala, nós estamos vivendo um avivamento. Não tem avivamento nenhum acontecendo. Os corações estão duros, as pessoas estão cada vez mais amantes de si mesmo, cada vez mais egoístas, não tem avivamento nenhum. É um ou outro ali que se apaixona e tal, mas quando você compara o que é avivamento é o que aconteceu lá em Pentecoste, que Pedro pregou, 3.000 pessoas aceitou Jesus, já foram batizadas, a igreja não parava de crescer, língua de fogo caía do céu, a sombra de Pedro curava. Aquilo é avivamento. O que a gente tem hoje é uma chaminha fraca da presença de Deus na terra. Mas Deus falou que Ele ainda vai derramar mais. Mas a gente tem que entender que quanto maior a glória, mais rápido o julgamento. Ordem em nossas vidas. Isaías 43 diz assim:
Uma voz que clama. Quem é a voz que clama no deserto? De quem está falando essa passagem? João Batista, uma profecia escrita muitos anos antes da vinda de João, e estava escrito: no deserto prepare o caminho para o Senhor, faça no deserto um caminho reto para nosso Deus. Todos os vales serão levantados, todos os montes e colinas serão aplanados, os terrenos acidentados se tornarão planos e as escarpas serão niveladas. Continua. E a glória do Senhor e todos juntos a verão, pois é o Senhor quem fala. Então nós vemos nessa passagem o quê? Que Deus vai trazer ordem, vai nivelar, vai colocar, vai deixar tudo reto. Toda vez que eu li essa passagem, eu vi pregações acerca dessa passagem, eu imaginava que eram minhas circunstâncias. Deus vai nivelar minhas circunstâncias. Deus vai fazer com meus obstáculos, as montanhas que eu tenho que encarar, e eu vou passar reto, com vitória. Não é nada disso que essa passagem está falando. Essa passagem está falando do orgulho do homem, da religiosidade do homem, porque os fariseus da época eram pessoas que honravam a Deus só com os lábios, mas o coração estava longe de Deus. E João Batista veio para preparar aquele povo de Israel para receber Jesus. Ordem. João Batista estava trazendo ordem. João Batista estava nivelando, falando sobre a religiosidade, falando sobre as coisas, como que vai vir o Messias, enfim. Então, isso fala da nossa condição, do nosso coração, e não nossas circunstâncias. João Batista preparou para que as pessoas pudessem receber Jesus. E quando ele veio Jesus, a glória do Senhor foi o quê? Revelada. Muitos foram curados, pessoas mortas ressuscitaram, nós vimos vários milagres. A glória do Senhor ficou tão intensa, que aí Paulo mencionou sobre duas pessoas, Ananias e Safira, lembram? O que aconteceu com Ananias e Safira? Morreram. A glória, juízo imediato. Então, o que Ananias e Safira, só pegando uma outra vertente, é que eles estavam trazendo oferta, eles queriam trazer uma oferta, e eles mentiram sobre a oferta. Eles venderam lá uma propriedade, trouxeram o dinheiro para os apóstolos, depositaram no pé dos apóstolos, e mentiram acerca do valor. Eles mantiveram o valor para eles, ficaram tipo assim, venderam o terreno lá por 500 mil, mas deram só 300, ficaram com 200, mas falou para todo mundo que foi 500. Eles estavam buscando glória de quem ali? Dos homens. Reconhecimento de quem? Dos homens. Então, isso é perigoso. Motivação errada. A motivação da oferta deles não era para agradar a Deus, nem para que, era para receber louvor dos homens. Talvez eles ficaram com inveja porque chegou um cara talvez mais rico do que eles, chamado Barnabé. E a Bíblia fala que Barnabé foi um cara que vendeu um terreno lá em Chipre, nas ilhas de Chipre, que é metade grega, metade turca, e naquela época essa ilha era, quem tinha terreno lá era magnata. Então ele vendeu um terreno muito valioso, porque lá era rico em pedras preciosas, rico em diversas coisas. Ele vendeu o terreno, pegou o dinheiro todo e depositou. Então Ananias e Safira ficou, poxa, esse cara está ofertando mais que nós. Nós estamos perdendo o nosso posto dos mais generosos da igreja. Temos que fazer alguma coisa a respeito. Como a glória de Deus estava tão intensa, o julgamento sobre eles foi instantâneo. Por isso que é perigoso o cristão que já teve experiências com Deus ficar pecando. Ficar se comportando com falta de temor. Talvez Deus não execute juízo de forma instantânea, mas uma hora Ele executa, porque Ele não faz vista grossa para pecado. A ausência do juízo de Deus não isenta o julgamento, só retarda. Uma hora ele vem. A Bíblia fala isso com os filhos de Eli, o sacerdote Eli. Ele era um sacerdote que, se você lê a história dele em 1 Samuel, ele foi o cara que criou Samuel, o profeta que ungiu Davi. E a Bíblia fala que Eli era um cara muito negligente. Os filhos dele pintavam e bordavam, os filhos deles pecavam a torto, tinham relações sexuais com as mulheres, roubavam o dinheiro das ofertas, roubavam o dinheiro dos dízimos. Eles pintavam e bordavam dentro da casa de Deus e com o povo de Deus. Sendo que eles continuaram fazendo, lembra? Nadab e Abiú foram consumidos na mesma hora.
Mas os filhos de Eli não, eles continuaram pecando, mas a Bíblia fala que naquela época as visões eram raras e quase Deus não se manifestava. Era como se eu pegasse um fósforo aqui e ficasse acesa aqui, uma velinha acesa aqui, bem fraquinha, sabe? As trevas reinavam mais do que a luz. Então naquela época o juízo de Deus foi retardado, mas ele veio. Os filhos de Eli morreram, Eli morreu, e Deus prometeu que nunca ninguém da família de Eli ia exercer sacerdócio. A família inteira de Eli foi exterminada, não ficou um para contar a história. Então, tem gente que alopra, que engana, que fica mentindo, que fica enganando as pessoas, distorcendo as coisas. Estou falando isso de cristãos, tá? Essa palavra é para quem já conhece Jesus. Então, e ela acha que está isenta. Porque ela acha que não aconteceu nada severo com a vida dela, ela não perdeu o emprego, ela não teve um acidente, não aconteceu nada. Cuidado. É porque a glória de Deus não está tão intensa. O julgamento vem, se você não se arrepender. Arrependa-se enquanto ainda há tempo. Pensa comigo, só para você entender, para a gente fechar esse ponto. Se nós apagássemos todas as luzes aqui, eu ia dar esse exemplo, mas como a gente está fazendo culto de manhã, não vai ficar tão lúdico. Se nós apagássemos a luz e eu acendesse imagina que aqui está de noite, é escuro, eu acendo um fósforo. Essa chama vai causar alguma coisa com você? Imagina, o fósforo é a presença de Deus, mas é só, né, uma presencinha, uma coisa pequena. Vai te afetar? Agora imagina pegar o sol e botar aqui dentro. O que vai acontecer com a gente? Então, quando Deus manifesta a glória dele, é como se o sol chegasse. Uau! Não tem espaço para a escuridão. Ou a gente está santo, lavado e remido no sangue do Cordeiro, ou a gente vai ser... Porque ele é santo. Sede santo, porque eu sou santo. Eu preciso do temor do Senhor para não pecar. Provérbios 16:6 diz que com amor e fidelidade se faz expiação pelo pecado, mas com o temor do Senhor o homem evita o mal. Se Salomão tivesse tido o temor do Senhor, ele teria evitado o fim dele. Ele teria vivido mais longe. Ele não teria desagradado o coração de Deus. Tem um homem na Bíblia chamado José. José é o maior exemplo de alguém que teme a Deus. Temer a Deus é você fazer o certo quando não tem ninguém olhando. Porque quando não tem ninguém olhando, Deus está olhando. Não há nada que a gente venha fazer que esteja descoberto de seus olhos. Ele é onipresente. Ele está em todos os lugares. E a Bíblia fala que a mulher de Potifar, que era o seu mestre e o seu senhor, começou a dar em cima dele. E era uma mulher bonita, era uma mulher atraente. E ele também era um jovem na flor da idade. E a mulher vinha seduzi-lo, tentou várias vezes e toda vez ele evitava. A Bíblia fala que uma vez que ela chegou para ele e disse, deite-se comigo. A Bíblia fala que ele empurrou ela, que ele saiu de perto dela e ele ficava evitando ela. Porque ele falou assim para ela, não é certo eu cometer um pecado contra o meu Senhor, o seu marido, que me confiou a governança dessa casa. E não é certo eu cometer esse pecado contra o meu Deus. Porque ele vê. No outro momento, ela também tentou chegar nele quando não tinha ninguém em casa. Marido viajando, ninguém. Ela foi, deu em cima dele, agarrou ele e ele saiu correndo. A Bíblia fala para evitar a aparência do mal. Temos que fugir do mal. Então José só não pecou porque ele sabia que Deus estava vendo. Ele não queria entristecer o coração de Deus. Isso é temor. Você não aceita uma proposta indecente. Você rejeita um meio de ganhar dinheiro ilícito. Você rejeita certas coisas. Porque você tem uma conduta porque você teme a Deus. Deus está vendo, Deus está. Eu não quero entristecer o coração do meu Deus. Agora a gente tem que entender que a nossa moralidade começa a afetar a nossa teologia. A gente pode às vezes cauterizar a nossa mente com a falta de temor. A pessoa está lá pecando, ela se acostuma com o pecado, não tem consequência imediata, ela começa a cauterizar a mente dela, aí começa a mudar a teologia dela. Ela sabe que é errado, mas ela começa a achar desculpas.
né? Que nem a pessoa que tem relação sexual fora do casamento, ela está lá, ela começa, sabe que está errado, a Bíblia fala que Deus fez o casamento, o homem se torna um com uma mulher e tal, tudo isso ela entende no coração dela, entende na mente dela, mas ela fala, não, mas a gente vai se casar um dia, a gente se ama, a gente se gosta, qual o problema disso? Aí começa a mudar a teologia, ela muda o que está na Bíblia. É perigoso isso, a gente tem que evitar. Eu ouvi uma frase que eu achei interessante, nem tudo é preto e branco. Algumas coisas são, bem clara, preto e branco. Isso é preto e branco. Mas algumas coisas não são, algumas coisas são cinzentas. E Paulo fala que aquilo que é cinzento, evite também. Na dúvida, não faça. Será que isso vai desagradar a Deus? Se veio na minha mente que será, não faça. Amém? Porque quando a gente faz, a gente abre uma brecha para o diabo entrar na nossa vida. E ele só vem para 3 coisas: roubar, matar e destruir. Ele começa a ter legalidade para destruir nossa vida. E Deus não quer dar essa legalidade para ele, nem a gente deve querer. Não tema o homem mais do que a Deus. Pedro foi um cara que temeu mais o homem do que a Deus num momento da vida dele. Ele negou Jesus 3 vezes. O cara que andou com Jesus 3 anos e meio num momento que Jesus mais precisava de apoio, que ele tinha sido preso, que ele ia ser condenado à morte, que as pessoas estavam insultando ele, os discípulos dispersaram, cada um correu para um lado. Pedro, minutos antes disso acontecer, falou: Jesus, eu jamais vou te abandonar, jamais vou te deixar para trás, eu estarei com você todo o tempo. Jesus virou para Pedro e disse assim: Pedro, ainda hoje você vai me negar 3 vezes. Na 3ª vez o galo vai cantar. Imagina, Jesus, eu, Pedro, vou te negar? E a Bíblia fala que as pessoas, mesmo com alertado por Jesus, se fosse eu ali, eu fico imaginando que eu já tive situações semelhantes, de saber que eu estava indo para um lugar onde eu poderia fazer coisa errada e ficar com aquela frase: não posso fazer isso, não posso fazer isso, não posso fazer isso, vou desagradar a Deus, vou desagradar a Deus, vou desagradar a Deus. Quando vê a oportunidade de fazer, eu saí correndo, porque eu fiquei com aquilo na minha mente. Pedro esqueceu. Não posso negar, ele devia de ter entrado lá: não posso negar Jesus, não posso negar Jesus, não posso negar Jesus. Mas quando o pessoal começou a reconhecer, ele é um dos discípulos. Que isso? Não conheço esse homem. Jesus estava ali, ó. Onde está o Rafa, eu sou Pedro. A Bíblia fala que na 3ª vez que Pedro negou Jesus, Jesus ouviu, Jesus olhou para Pedro. E o galo cantou. Naquele momento Pedro começou a chorar amargurado. Mas olha o que a Bíblia fala. Jesus disse: se você me confessar diante dos homens, eu te confessarei diante de meu Pai. Se você me negar diante dos homens, eu te negarei diante dos meus pais. A falta de temor de Pedro ali colocou em xeque a própria salvação dele. Que se ele tivesse morrido naquele momento, como Deus foi misericordioso e deu a chance dele se arrepender. E é isso que ele faz conosco. Ele deu a chance, Pedro se arrependeu. Agora, olha a postura de Pedro depois do arrependimento dele, da transformação do coração dele, do entendimento dele. Atos 4,13, coloca lá. Vendo a coragem de Pedro e João, Jesus já tinha ressuscitado, Pentecostes já vinha, Pedro estava pregando Jesus com ousadia. Vendo a coragem de Pedro e de João e percebendo que eram homens comuns sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles reconheceram, esse era aqueles caras que seguia Jesus, olha eles agora, levando a mensagem que o Cristo pregava. Continua. E como podiam ver ali com eles o homem que fora curado, eles nada podiam fazer contra eles, dizer contra eles. Continua. Assim ordenaram que se retirassem do Sinédrio. O Sinédrio era um local, era a reunião onde os fariseus, líderes religiosos da época, se reuniam para discutir certas coisas. E começaram a discutir. Continua. Perguntando: o que faremos com esses homens? Todos que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre. Pedro tinha acabado de curar um homem. Um milagre notório que não podemos negar. Continua. Todavia, para impedir que isso se espalhe ainda mais entre o povo, precisamos adverti-los de que nada falem com mais ninguém sobre esse nome. Então eles queriam advertir, queriam falar: olha, não pregue mais Jesus, não fale mais desse caminho, não fale mais. Olha lá. Então, chamando-os novamente, ordenaram: não falem nem ensinem o nome de Jesus. Olha o que Pedro respondeu. Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmo, se é justo aos olhos de Deus
obedecer os senhores, os homens, e não a Deus. Pois não podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos. Um Pedro antes, outro Pedro depois, né? Antes ele tinha medo, temia o homem. Não tema o homem, tema a Deus. Pedro entendeu isso depois. Eu não vou seguir vocês para agradar vocês mais não. Já fiz isso antes, me arrependi amargamente. Agora eu só temo a Deus. Olha essa frase, anote aí se estiver anotando. Se desejarmos o louvor dos homens, temeremos o homem. Se temermos o homem, serviremos ao homem. Porque servimos aquilo que tememos. Se desejarmos o louvor dos homens, temeremos o homem. Se temermos o homem, serviremos ao homem. Porque servimos aquilo que tememos. Vou chamar o Rafa aqui. Que a gente venha servir Deus, amém? Temer a Deus. Eu quero fechar essa mensagem nessa manhã, com Gênesis 22. A gente nem vai ler, não. Eu vou só contar para vocês o que aconteceu. Nessa história, Deus ele prova Abraão. E a Bíblia fala que Deus chegou para Abraão estava na tenda dele e falou: Abraão, Deus, vem aqui, quero falar contigo. Tá bom. Abraão saiu para falar com ele e eis-me aqui, disse ele. E Deus virou para Abraão e disse assim: olha, pega seu filho, seu único filho, aquele que você ama, aquele que você esperou tantos anos, o milagre que eu concedi a você, pega ele e sacrifique-o para mim. Mate ele para mim, como holocausto, num dos montes que eu mesmo vou te indicar. Qual foi a resposta de Abraão aqui? Deus não falou para Abraão o porquê. Deus não falou para Abraão quais seriam os benefícios de se fazer isso. Deus não falou nada, só falou: pega teu filho, quem você tanto ama, quem você esperou tantos anos para ter, e sacrifique-o para mim no lugar que eu vou indicar. Olha o que a Bíblia fala. Na manhã seguinte, Abraão se levantou, preparou o jumento, levou consigo os seus servos e Isaque, seu filho, para oferecê-lo em sacrifício. Na manhã seguinte, ele não perdeu tempo. Ele saiu e obedeceu. A gente vê pessoas na igreja que chega e fala assim: ai pastor, Deus tem falado comigo já faz algum tempo sobre aquele relacionamento que ele não se agrada. Não é de Deus, ele não gosta, mas eu continuo vendo aquela pessoa, sabe? Já está há anos assim, estou levando isso. Cadê teu temor? Ah, Deus está lidando comigo com aquele hábito, aquele vício que eu tenho, sabe? Ele já mandou eu parar, mas já faz anos. Cadê o temor? Quando Deus falou algo para Abraão, Abraão fez no dia seguinte. A Bíblia fala que Abraão temia o Senhor. Depois nós vamos entrar um pouco mais nas próximas pregações dessa série sobre a vida de Abraão e a diferença de Abraão e Ló. Mas para encerrar a mensagem de hoje, eu queria que você ficasse com isso em mente. A Bíblia fala que Abraão de fato obedeceu a Deus, levou seu filho, subiu no monte, preparou para sacrificar o seu filho. E quando ele pegou a faca para matar o seu filho para Deus, o que Deus te havia pedido, o anjo falou: para! Abraão, ele disse: eis-me aqui. E no versículo 12 do capítulo 22 ele falou assim: não toque no rapaz, disse o anjo. Coloca lá, Léo, por favor. Versículo 12. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. O que ele falou? Agora sei
que você teme a Deus. Agora sei que você teme a Deus. Como que o anjo sabia que ele temia o Senhor? Abraão obedeceu imediatamente. Nós temos obedecido imediatamente quando Deus nos pede para fazer algo. Ele obedeceu quando não entendeu. Às vezes a gente não obedece quando a gente não entende. Deus fala com a gente, não, mas eu não estou vendo nexo nisso. Mas Deus falou. Por que eu tenho que entender se Deus é Deus e Ele falou? 3. Ele obedeceu quando doeu. Doeu, era o seu único filho. Doeu, aquilo doía para ele. Às vezes Deus pede para a gente sacrificar coisas que vão doer em nós. Quando Deus pede o teu Isaac, Ele quer você. Ele quer tratar você. Abraão obedeceu quando doeu. 4, ele obedeceu sem ver o benefício. Ele não entendia o porquê daquilo, ele não via nexo e ver benefício naquilo, só via perda. Como é que eu vou lidar com a minha mulher depois? Como eu vou falar para Sara? Deus mandou matar nosso filho. E ele obedeceu até o fim, porque ele foi até o fim, ele não fez pela metade. Quando ele chegou, o anjo disse: para. Mas olha os benefícios disso. Essa história, aquele monte, teólogos dizem que foi o mesmo lugar que Jesus morreu. Aquilo já foi uma amostra de que Jesus seria o sacrifício pelos nossos pecados. Abraão teve uma revelação de Deus divina e disse: o Senhor proverá. É uma faceta de Deus, Deus provedor. E olha o que o anjo disse: juro por mim mesmo, declara o Senhor, porque por ter feito o que fez, não me negado o seu único filho, esteja certo que eu o abençoarei, que eu farei de seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e a areia da praia do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Nós somos abençoados por causa de Abraão. Sua obediência viaja gerações. O seu temor abençoa gerações. Ele não sabia desse benefício. Nós também não sabemos quando Deus pedimos para fazer certas coisas. Mas quando obedecemos, nós veremos. Sintomas de quem não obedece o temor. Se você se enquadra nisso aí, reverência é um estado de coração. Os fariseus eram super religiosos, mas faltavam com temor. Eles me honram com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Quando o coração está perto, nós somos obedientes. Você só obedece, se você só obedece quando lhe é conveniente, está faltando temor. Se você só obedece a Deus quando não interfere com sua agenda, com seu prazer, está faltando temor. Se você fica exigindo bênçãos de Deus, Deus, eu determino, faça isso, faça aquilo, isso é irreverência, é falta de temor. Deus não te deve nada. Deus não quer ter um relacionamento baseado em bênçãos ou acontecimento. Ele é Deus, Ele é seu Senhor. Ou Ele é seu Senhor ou nada feito. Se você teme a Deus, não teme a Deus nas suas decisões, você toma decisões segundo só o teu coração, também é problemático. Então, se você acha que falta temor na tua vida e nessa manhã você gostaria de mais temor, eu quero fazer um convite para você se colocar de pé. Você vai dizer: Deus, eis-me aqui. Lembre-se que Salomão pediu sabedoria, que se ele tivesse pedido temor, a vida dele teria sido ainda muito melhor. Vocês não sabem o quanto eu pedi por temor de Deus essa semana, porque eu não quero pregar alguma coisa que eu não vivo. Eu não quero vir aqui falar para vocês uma coisa que eu não estou colocando em prática, eu não estou sendo trabalhado. Eu pedi: Deus, me ensina a te temer. Deus, me ajuda a te temer. Muitas pessoas começam bem, mas quando vem a hora do orgulho, o orgulho começa a mudar você do caminho. Eu tive a ousadia de falar para Deus: Deus, se eu começar a me desviar para a direita, me traz de volta para o teu caminho,
custe o que custar. Mas eu quero chegar na linha de chegada. E você? Levanta suas mãos. Deus é Deus. Ele é santo. Sim, Ele nos ama. E Ele fala em Salmo 34: venham, ouçam-me, e eu lhes ensinarei o temor do Senhor. Tiago 4,8 diz que aproxime-se de mim, e eu me aproximarei de ti. Quem inicia a dinâmica é você. Você anda para Deus, Ele anda em direção a você. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor traz intimidade com Deus. Pai, derrama sobre nossas vidas, sobre a nossa igreja, o temor do Senhor. Nós queremos viver no temor do Senhor. Coloque em nós, ó Pai, esse temor. Queremos temer-te, Pai, para que nossos dias sejam prolongados. Nós queremos temer-te, Deus, para que tenhamos sabedoria, para que sejamos íntimos teu. Tua palavra diz que o Senhor exerce misericórdia para aqueles que o temem. Nós queremos que as tuas misericórdias se renovem em nossas vidas, mas nós precisamos de temor. Ensina-nos o teu temor. Em nome de Jesus. Que toda vez que viemos fazer algo, ou tivermos diante de alguma situação que irá entristecer o seu coração, o teu espírito venha trazer o convencimento e trazer a lembrança. Nós não queremos esquecer que tu vê, muito menos ignorar que tu está vendo. Nós queremos te temer. Feliz é o povo que teme o Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado. Lhe pedimos perdão por toda a falta de temor, por todos os momentos que não te reverenciamos da forma devida, por todas as vezes que tratamos o nosso chamado com casualidade, Deus, por todas as vezes que não fizemos as coisas que o Senhor nos pediu com excelência. Nos ajuda a sermos mais diligentes, em nome de Jesus.